Como ser um crente de verdade e viver em vitórias com Deus? Você saberá neste vídeo. Como ser um crente de verdade? Aquele que vive as promessas de Deus, que desfruta de tudo aquilo que Deus prometeu em sua palavra e vive uma vida vitoriosa, conforme disse o Senhor Jesus. O que é um crente de verdade, um cristão verdadeiro? É aquela pessoa que teve um encontro pessoal com Jesus e que descobriu a pessoa de Jesus, que realmente é o único que leva a Deus e que sem Ele não temos acesso ao Pai. E com Cristo nós temos acesso a Deus, a vida eterna, e enquanto nesta terra, todas as suas bênçãos, provisões e promessas. Como diz o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, ou seja, o Senhor é aquele que dirige, que comanda, que tem o controle nas mãos. E eu sou ovelha, que sou comandado, comandada pelo pastor de ovelhas, o Senhor Jesus. Então, nada me faltará. O Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27, palavras do Senhor Jesus, ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem, me obedecem. Então a ovelha, ela ouve a voz do Senhor. O Senhor diz em sua palavra, o Senhor diz no coração, e a ovelha ouve, sem questionar, mas simplesmente ouve, segue e obedece à orientação do pastor. E qual a consequência disso? De ouvir e obedecer tudo aquilo que o Senhor diz. As consequências são as bênçãos, os milagres, que são, na sua maioria, aqui para este mundo, aqui para essa terra, e depois também a vida eterna. Então, Salmo 125, versículo 1, por exemplo, diz: os que confiam no Senhor, os que seguem o Senhor, são como as montanhas de Sião que não se abalam, firme para sempre. Crente verdadeiro, ele não se abala, porque o controle da sua vida não está em suas mãos, está nas mãos do pastor poderoso, o Senhor Jesus. Diz também o Salmo 112 o seguinte: bem-aventurado o homem que confia no Senhor, que tem prazer nos seus mandamentos. Seus filhos serão abençoados e poderosos na terra. A sua casa será abençoada e nela haverá paz, prosperidade e riqueza. Diz a palavra de Deus para aquele que desfruta. E Deus não disse isso por enfeite na Bíblia. Ele diz para o cristão desfrutar e viver essa vida. Diz também o Salmo 128, bem-aventurado o homem que tem prazer na lei do Senhor, nos caminhos do Senhor. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. É a promessa de Deus para aquele que confia, para aquele que entregou totalmente o controle da sua vida nas mãos do Senhor. Então tem essa bênção, essa promessa. Tudo que você puser as mãos será abençoado e você será bem sucedido. A palavra de Deus também diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, que nenhuma condenação existe mais para os que estão em Cristo Jesus. Na verdade, quando nós temos o peso, nós já nascemos com a semente do erro, do pecado, do mal, e essa semente nos faz fazer as coisas erradas, e isso impede as bênçãos de Deus na nossa vida. E muitos ainda têm o peso, lá no subconsciente, o peso da culpa, das coisas erradas que fizeram lá atrás, e isso impede de receber as bênçãos de Deus, impede de achar que é merecedor das bênçãos. Muitos dizem assim: se for da vontade de Deus, eu serei curado. Por que a pessoa diz isso? Sendo que isso não tem na Bíblia. Deus quer te curar e Ele vai te curar, diz a palavra, de todas as enfermidades. O que faz uma pessoa não crer? O peso da culpa, da condenação, do erro, do passado. Mas a palavra de Deus diz em Romanos 8:1, nenhuma condenação mais existe para os que estão em Cristo Jesus. Então essa pessoa, ela passa a entrar livremente e confiadamente diante de Deus, sabendo que Deus é Pai, Ele é Filho, Filha, e vai desfrutar. Pode pedir para o Pai, que o Pai vai lhe abençoar. Crente de verdade, ele desfruta das bênçãos de Deus. E o que faz uma pessoa ser um crente de verdade? A palavra de Deus diz o seguinte, palavras do Senhor Jesus, aqui no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5, diz assim: respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
Jesus está dizendo aqui que tem que nascer duas vezes, da água e do Espírito. Da água é quando nós aceitamos o Senhor Jesus em nossa vida como nosso Senhor e Salvador. Então fazemos, por ordem dele, o batismo nas águas, que significa morrer para o pecado, para o mundo e ressuscitar para Jesus. É o batismo nas águas. Mas ele diz, quem não nascer da água e do Espírito, que é o segundo batismo nessa terra, o batismo com o fogo do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Reino de Deus são as bênçãos de Cristo aqui nessa terra e também na vida eterna. Quando nós desfrutamos das bênçãos do Senhor, aqui para essa terra e da vida eterna, quando nós nascemos da água, que é aceitar o Senhor Jesus, e nascemos do Espírito, que é ter o batismo do Espírito Santo, que é a terceira pessoa de Deus, que vem sobre nós e nos batiza e nos dá poder e nos dá força. Como faz para receber o batismo, o pastor? O batismo do Espírito Santo. Começa crendo em Deus, pedindo a Ele em oração, me batiza com o Espírito Santo. Se você tem uma igreja, um pastor, você pode pedir para o seu pastor, ore por mim para eu ser batizado no Espírito Santo. Se você quiser que nós te orientemos para que você receba o batismo, chame-nos no privado, no WhatsApp, no nosso e-mail, está aí os endereços. Vamos te orientar a como ser batizado no Espírito Santo e desfrutar de toda a promessa, desfrutar de toda a obra de Cristo. Milagres, curas, libertações, prosperidade, tudo aquilo que Deus tem para você ainda nessa terra e também a vida eterna. Vamos ter o maior prazer, gratuitamente, de te orientar como ser batizado no Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Se essa mensagem foi útil para você, compartilhe com mais pessoas, com mais vidas, porque Deus vai abençoar muito a sua vida e toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. O seu apoio com o Valeu Demais contribui para manter essa obra de salvar vidas, lares e famílias com a Palavra de Deus.